Fala, gurizadinha galponeira, como é que vocês estão? Vamos dar uma olhada aí nesse Atlas 3D, que é interessante e fica mais fácil a gente compreender os músculos. Tá? Começando então aqui, dando uma olhada aqui nos músculos que englobam aqui a cintura escapular e o membro superior, a gente começa falando sobre os tóraco-apendiculares, ou seja, que envolve a parte do tórax com o esqueleto apendicular. Ou seja, os tóraco-apendiculares, a gente começa falando sobre os tóraco-apendiculares anteriores. O primeiro e mais evidente, mais fácil de se identificar, o peitoral maior. Ele vai ter essa inserção aqui que passa pelo externo, também passa pela clavícula, e vai ter uma outra inserção, que no caso vai ser no sulco intertubercular do húmero, tá? A gente vai ter aqui, ó, na parte óssea do húmero, a gente tem o tubérculo maior, que ele é mais lateral, e o tubérculo menor, tá? E entre esses tubérculos a gente tem algo que é chamado de sulco intertubercular, que é onde vai estar inserido esse peitoral maior, e depois a gente vai ver que o latíssimo do dorso também vai estar inserido nesse lugar, tá? Beleza. Tiramos o peitoral maior. Tiramos o peitoral maior, embaixo temos o peitoral menor, que ele vai estar saindo lá do processo coracoide da escápula e vai estar aqui na terceira, quarta e quinta margem costal das costelas. Tá? Aí, depois do que a gente pode ver aqui ainda, a gente tem o músculo subclávio, que ele vai estar indo da primeira costela até a face inferior da clavícula. O serrátil anterior, que ele vai sair aqui da escápula. Não sei se dá para ver bem onde que ele sai. Vai sair da margem medial da escápula e ele vai se inserir aqui nas costelas, tá? Ele é bem visível porque ele tem esse formato único. Bom, esses então são os tóraco-apendiculares anteriores. Agora a gente vai ver os tóraco-apendiculares posteriores, que são 5. 2 são mais superficiais e 3 são mais profundos, tá? O primeiro de todos é o trapézio, mais evidente, ele faz essa forma, né, única dele. E daí tá, trapézio, ele vai se inserir aqui na escápula, na clavícula, espinha da escápula, na verdade, e nos processos espinosos aqui de algumas vértebras, tá? Aí, o outro que também é superficial é o latíssimo do dorso, que ele vai sair aqui, também aqui na coluna vertebral, passa pela crista ilíaca, e vai se inserir naquilo lá que eu tinha dito antes, que é também o sulco intertubercular do húmero, tá? Esse é o latíssimo do dorso, ou é chamado de grande dorsal, mas não é mais. Aí, dos mais profundos, a gente tem o levantador da escápula, que vai inserir aqui num processo transverso e vai vir aqui nesse ângulo superior da escápula. E a gente tem os romboides, o romboide menor e o romboide maior, tá? Beleza, esses seriam os tóraco-apendiculares posteriores. Agora a gente vai para os glendo-humerais ou escápulo-humerais, né? Que pega a escápula e o húmero. O primeiro é mais evidente, é o deltoide, com sua parte anterior, posterior e medial. No caso, são 6, né, que formam esses escápulo-humerais e 4 fazem parte do manguito rotador. Aí a gente tem o redondo maior, que não faz parte do manguito rotador, e ele vai se inserir no tubérculo, ele é o redondo maior e se insere no tubérculo menor. O tubérculo menor, ele é mais medial, tá? Aí a gente vai ter o redondo maior, e daí, o redondo menor, no caso, e aí sim ele vai fazer parte do manguito rotador e vai se inserir no tubérculo maior, que é mais lateral, tá? Aí, os que fazem parte aqui, aderidos à escápula, digamos assim, a gente toma por base a espinha da escápula, o que está embaixo, então, é o infraespinal, o que está em cima é o supraespinal. Aí tem o outro, que vai se inserir aqui no tubérculo
menor do húmero, mas que vai estar nessa fossa subescapular, que é o próprio músculo subescapular. Beleza? Agora a gente vai para braço, começando pela parte anterior. A gente vê aqui um que sai do processo coracoide da escápula. A escápula ela tem essa parte de... importante saber os acidentes ósseos, né? Porque ela tem essa parte aqui que é essa pingola para frente, essa pingola para trás, digamos assim, que essa pingola para frente, para anterior, é o processo coracoide, essa pingola para trás é o acrômio. Aí a gente vai ter a espinha, aqui, a incisura da escápula. O que mais que a gente pode ver? Aqui é a fossa glenoidal. E daí tem, depois a gente vai falar sobre os tubérculos que tem, tá? Mas agora a gente fala sobre o córaco, o córaco braquial, que é esse aqui que está, digamos assim, posterior ao bíceps braquial, vai sair do processo coracoide e vai vir para o braço. Tá? Que é esse aqui, córaco braquial. Aí o músculo bíceps braquial, que vai ter a sua cabeça curta saindo do processo coracoide da escápula, e a sua cabeça longa saindo do tubérculo supraglenoidal, que é esses tubérculos que eu tinha falado, né, que vai ter dois tubérculos, um que vai estar em cima da fossa glenoidal, que é o supraglenoidal, e o outro que vai estar embaixo, que é o tubérculo infraglenoidal, tá? Esse aqui é o bíceps braquial, que as suas duas cabeças, uma vai estar inserida na tuberosidade da ulna, e a outra vai formar uma aponeurose bicipital. Aí a gente tem por baixo do bíceps braquial o braquial, né? Aí na parte posterior do tríceps braquial, que tem a sua cabeça longa ou medial saindo do tubérculo infraglenoidal da escápula, e a sua cabeça lateral saindo aqui do húmero, e todos vão se inserir em um ponto comum, né? Tem tendão do tríceps e eles vão se inserir todos no olecranon do húmero. O olecranon que é a parte mais evidente do cotovelo, tá? Fechou todos do braço. Agora vamos para o antebraço. O que a gente tem aqui no antebraço? Essa visão de uma forma melhor. O primeiro, começando, a gente divide, né? Pode se dividir em medial, lateral, posterior, mas a divisão que eu acho melhor, mais compreensível, é de posterior para posterior e anterior. Então, pega aqui, tira esse aqui fora, faz a divisão aqui, e daí depois aqui, tá? Esses aqui são os anteriores, tá? Esse primeiro aqui, anterior, é o pronador redondo, tem a função de pronar o braço. Pegamos ele vai estar saindo aqui do húmero e vai se inserir no rádio. Aqui a gente tem o flexor radial do carpo, que é esse aqui, que é mais superficial. O palmar longo. E aqui o flexor ulnar do carpo, que é esse aqui. Beleza. Agora a gente vai para um pouquinho mais profundo. O primeiro de todos é o flexor superficial dos dedos, que é esse aqui. Aí a gente vai ter o que sobra? O que sobra é esse aqui, que é o flexor profundo dos dedos, e esse aqui que vai ser o flexor longo do polegar. Aí o que sobrou aqui na parte anterior, a gente tinha o pronador redondo que fazia isso aqui e o pronador quadrado. Beleza, parte anterior do antebraço é isso. Aí agora o que a gente vai ter aqui na parte posterior? Os extensores. Antes disso a gente tem um que sai aqui do braço, no caso do osso aqui, do húmero, que vai ser no rádio, ou seja, no bráquio radial. Aí a gente tem os extensores radiais do carpo, longo, extensor radial longo do carpo, extensor radial curto do carpo. O que a gente tem aqui é, logo do lado, né, é o extensor dos dedos, extensor do dedo mínimo e extensor ulnar do carpo. Esses são os mais superficiais.
Aí agora o que a gente vai ter aqui, que vai estar junto ao olecranon, é o músculo ancônio, e mais abaixo vai estar o músculo supinador. Tá? Aí aqui, a gente olha aqui o tendão nesse aqui, e a gente fala, é extensor do indicador. Beleza? E daí, os que sobraram aqui, a gente toma por referência. A referência que eu gosto de falar é que tu olha aqui, esses três aqui que estão aqui na parte posterior do antebraço, vão todos ir para o polegar. Eu gosto de tomar referência longo, curto, longo. Longo, curto, longo. O quê? Longo, curto, longo. Extensor longo do polegar, extensor curto do polegar e abdutor longo do polegar. Esses são os três que estão por referência, longo, curto, longo. Beleza? Antebraço era isso. Aí aqui a gente vai ter algo que é importante, que ele vai estar mais proximal, que é o retináculo dos extensores. E ele pode aparecer aqui na parte, e mesmo assim é chamado de retináculo dos extensores. O retináculo dos flexores, ele já vai estar mais na parte da mão, mais na parte do carpo, né? Que é esse aqui. Aí, começando aqui na mão, a gente vai ter esse aqui, que é o palmar curto, ele vai estar meio transversalmente. E daí a gente fala aqui, os que tem no polegar. Esse primeiro é o abdutor curto do polegar. Ao seu lado, a gente tem o flexor curto do polegar. E esse aqui é o oponente do polegar. E outro que vai estar também indo para o polegar, para a sua falange proximal, e que vai estar meio transversalmente dessa forma, esse aqui é o adutor do polegar. Aqui, do dedo mínimo, a gente vai ter o abdutor curto do dedo mínimo, ou só, na verdade, só abdutor do dedo mínimo, aí, flexor curto do dedo mínimo, esse sim é curto, e o oponente do dedo mínimo. Beleza? É isso aí. Agora, os que sobraram vai ser os 4 lumbricais, primeiro, segundo e terceiro, e aí os interósseos, tá? Os interósseos dorsais, que são DAB 4, eles são os interósseos dorsais, e fala-se DAB, porque dorsais abduzem, e eles são 4. O primeiro, o segundo e o terceiro, e o quarto, né? E daí os interósseos palmares, que vai ser o primeiro, segundo e terceiro. Fechou toda a parte de musculatura do membro superior. Agora tem a questão de vascularização. Pode explicar isso. Feito, gurizada, campanha.